Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos animados para começarmos a aula de hoje, do dia 15 de setembro. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje é dia 15, quarta-feira do mês de setembro do ano de 2021. Vocês estão lembrados que na segunda-feira nós fizemos uma avaliação, a avaliação de língua portuguesa, e ontem na terça nós fizemos a avaliação de matemática, não é verdade? Então hoje nós vamos começar uma atividade muito legal que vocês vão gostar bastante. Nós vamos falar sobre conto de fadas e conto moderno. Então, quem aí conhece o conto de fadas da Cinderela? É um conto muito conhecido, não é verdade? Então, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre esse conto nessa semana de aula, combinado? Nós vamos falar sobre conto de fadas e também conto moderno. Então, esse aqui é o conto de fadas da Cinderela. E esse aqui é o conto moderno da Cinderela que nós vamos estar estudando em nossas aulas. Combinado? E tem aqui algumas questões para a gente pensar um pouquinho. Qual é o seu conto de fadas preferido? Você tem algum conto de fadas preferido? Você já conhece a história da Cinderela? Eu creio que muitos já conhecem, não é verdade? Nos contos de fadas, as histórias terminam com a expressão viveram felizes para sempre. Sempre nos contos, quando a gente vai fazer leitura, a gente sempre observa essa expressão lá no final, quando termina, sempre diz assim: e viveram felizes para sempre. Será que nós, na realidade, nós vivemos felizes para sempre? Será? Então, essa é uma questão para a gente pensar aí um pouquinho, não é verdade? E essa é a história que nós vamos ler hoje, que diz o seguinte: leia o conto de fadas abaixo, que é o conto da Cinderela. Então, acompanhe aí a leitura com a professora. Esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre, que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas, a trabalhar até cansar. Então, a Cinderela, ela era obrigada a trabalhar até cansar, Ela era obrigada a trabalhar pela sua madrasta e suas duas invejosas filhas. Certo dia, o criado do rei trouxe um convite para o baile real, em que o príncipe procuraria uma esposa entre todas as donzelas do reino. Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião, enquanto elas zombavam da pobre garota, que não poderia ir ao baile. Cinderela as viu partir e ficou muito triste e sozinha no jardim, quando, de repente, uma fada madrinha surgiu diante dela. Com um toque de sua varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma linda carruagem e os trapos de Cinderela em um magnífico vestido. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que à meia-noite em ponto a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. O príncipe dançou com Cinderela a noite toda e apaixonou-se pela doce garota. Porém,
Quando o relógio marcou meia-noite, Cinderela fugiu do palácio, perdendo no caminho um de seus sapatinhos de cristal. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato que ele encontrasse, para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se casaria. Centenas de moças fizeram fila para provar o sapatinho, mas ele só coube nos pés de Cinderela. Diante dos olhares invejosos das filhas da madrasta, Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Bom, então essa é a história, né, do conto de fadas da Cinderela. Vocês gostaram da história? Ela é muito legal, na verdade, eu gosto bastante. Bom, após a leitura, vocês podem desenhar aqui, ó, com bastante capricho esse desenho aqui da Cinderela. Ficou muito bom, na verdade, muito legal esse desenho aqui, para vocês usarem toda a criatividade para colorir, certo? Bom, e aqui tem algumas questões para a gente pensar um pouquinho. Após a leitura, né, vamos pensar. Quais são os personagens que aparecem na história? Quais são? Vocês se lembram? A Cinderela, que é a principal, né? Tem o príncipe, a madrasta, as filhas da madrasta, na verdade, a fada madrinha. Bom, na questão seguinte diz assim: você acha certo a maneira como as irmãs de Cinderela a tratavam? Você acha que é certo a forma que as irmãs tratavam a Cinderela, as irmãs dela, as filhas da madrasta? Sempre fazendo ela trabalhar, obrigando ela a trabalhar e maltratando ela. Vocês acham que essa atitude é correta? Bom, para vocês pensarem aí um pouquinho. Na seguinte questão diz assim: que outro final você daria para a história? Então pense aí, né? Que outro final você daria para essa história, que você gostaria que acontecesse nessa história? Então pensa aí um pouquinho e vocês vão receber em casa as atividades para fazer, né? Após a leitura, vocês vão fazer as atividades, certo? Lá no número 1, diz o seguinte: circule os personagens que aparecem no conto. Então, vocês vão ler aqui, ó. Bruxa, será que a bruxa aparece nesse conto? Cinderela aparece nesse conto? Bom, assim vocês vão lendo todos esses personagens e circulando apenas os que aparecem no conto. Número 2. A fada transformou as roupas velhas de Cinderela em uma carruagem, um vestido ou um cavalo. E essa é bem fácil, né? Os trapos, as roupas velhas só podem ter sido transformados em um vestido, não é verdade? Um lindo vestido. Número 3. Na saída do castelo, Cinderela deixou cair o quê? O que ela deixou cair quando ela saiu correndo do castelo? Um colar, um vestido ou um sapatinho? Isso é fácil, não é verdade? Número 4. Que objeto usado pela madrinha, pela fada madrinha, tem poderes mágicos? É a varinha mágica, não é verdade? Número 5. Releia o início do texto. Esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre, que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Então, esse aí é o trecho para vocês relerem. Do que as invejosas filhas da madrasta tinham inveja? Então, vocês acham que as filhas da madrasta, elas tinham inveja da Cinderela por quê? Por que vocês acham que elas tinham inveja de Cinderela? O que vocês acham? Vocês vão colocar aí o que vocês acham, combinado? Número 6. Os contos de fadas começam com a expressão era uma vez e terminam com a expressão viveram felizes para sempre. Então, sempre esses contos de fadas começam assim, né? Era uma vez
E lá no finalzinho termina, né? E viveram felizes para sempre. Você conhece outra história que termina com a frase viveram felizes para sempre? Então, vocês vão registrar abaixo outra história como essa, outro conto, né? Que começa assim, era uma vez, termina com felizes para sempre. Número 7. Qual é o seu personagem dos contos de fadas favorito? Escreva uma frase sobre esse personagem. Então, você vai escrever uma frase com o seu personagem de contos de fadas favorito. Combinado? E na nossa atividade de matemática, vocês vão observar essa tabela aqui, ó, que diz assim. Número 1. Cinderela gosta de fazer muitas guloseimas e durante a semana faz muitos doces em sua casa. Veja a quantidade de doces que Cinderela faz e responda às questões. Então, aqui nós temos aqui, ó, os dias da semana e a quantidade de doces que a Cinderela faz durante a semana. Tá vendo? Ó, no domingo, 123, na segunda, 234 e assim por diante vocês vão observando cada quantidade, certo? Lá na letra A, qual foi o dia em que Cinderela fez mais doces? Então, você vai olhar aqui a maior quantidade e vai colocar o dia da semana que ela fez mais doces. Lá na letra B, qual o dia que Cinderela fez menos doces? Então, vocês vão observar a quantidade e colocar o dia que ela fez menos doces. Lá na letra C, quantos doces foram feitos na segunda? Então, você vai ter que vir aqui, né, observar a segunda, ver a quantidade para registrar em seguida. Certo? Lá na letra D, escreva por extenso a quantidade de doces da segunda-feira. Então, vocês vão vir aqui, achar aqui a quantidade de segunda e escrever por extenso o nome do número. Certo? Lá na letra E, quantos doces Cinderela fez no sábado e domingo ao todo? Então, vocês vão lá, ver a quantidade do sábado, ver a quantidade do domingo e vão colocar e fazer a continha e registrar a resposta, combinado? Lá na letra F, faça a decomposição da quantidade de doces de quarta-feira. Então, lá na quarta-feira, você vai achar o número da quantidade de quarta. Pode escrever ele aqui e fazer a decomposição. Vocês estão lembrados que a decomposição é qual que é o número que representa a unidade, a dezena e a centena. Certo? Quantas centenas que tem, quantas dezenas, quantas unidades. Lá na letra G, qual é o total de doces feitos na quinta e sexta? Então, vocês vão pesquisar novamente lá na tabela, acha a quantidade de quinta e de sexta, pode fazer a continha aqui do ladinho, tá? Não tem problema, e registrar a resposta. Número 2, resolva o problema. Letra A, as irmãs de Cinderela pediram para que ela fizesse 180 docinhos de brigadeiro. E foram comidos somente 50 dos doces. Quantos ainda restaram? Então, foram feitos 180 e vocês vão registrar o número 180. Se foram comidos 50, quer dizer que foram tirados, né? Então, você vai fazer uma continha de menos, não é verdade? Para vocês descobrirem quantos que ainda restaram. Após vocês fazerem a continha, vocês vão registrar a resposta de quantos doces que ainda restaram. Combinado? E na nossa atividade de história, temos aqui um pequeno texto para fazer a leitura. Olha aqui. O título é Amigos do Planeta Terra. Somos todos responsáveis pela conservação do meio ambiente. Cada um deve ser um cidadão consciente, cuidar das plantas, da praça, da rua e também do parque e do jardim. Ser amigo do planeta é bom para você e para mim também, de Jane Alves.
Rodrigues, né? Que é o nome da autora que escreveu esse texto. Muito legal, não é verdade? Que vem falando aí pra gente cuidar, né, do nosso planeta, né? Amigos do planeta Terra, como diz o título. E aí tem uma atividade para vocês fazerem. Marque com um X as pessoas que estão cuidando do meio ambiente. Então, vocês acham que esse menininho aqui jogando lixo no lugar certo, ele está cuidando do meio ambiente? Se você acha que sim, é só marcar um X. Esse aqui está só jogando bola. Você acha que ele está cuidando do meio ambiente? Essa menininha aqui, ó, ela está plantando uma árvore. Será que ela está cuidando do meio ambiente? Com certeza, na verdade, está fazendo a parte dela, plantando uma árvore, né? E esse moço aqui, jogando lixo na rua, jogando lixo no chão. Olha aqui o lixo, ó. Então, ele está jogando lixo no lugar errado. Será que ele está cuidando do meio ambiente? Com certeza não, né? Ele não está fazendo a parte dele, infelizmente. Porque nós devemos fazer como esse garotinho aqui, ó. Jogar o lixo no lugar certo. Jogando lixo no lixo. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar mensagem para a professora, combinado? Eu espero e aguardo as fotos das atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.